Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente regional do PSB, deputado federal Hugo Leal, também coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós debatemos os assuntos que são do interesse do nosso Estado, mas que com certeza, né, tem repercussão no nacional. Brasil. E para participar desse debate, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O presidente Michel Temer anunciou a doação de 340 ambulâncias para 19 estados. Enquanto o governo distribui os equipamentos, dados do Ministério da Transparência mostram que a falta de controle tem permitido desperdício em muitos municípios. O principal problema apontado na auditoria é a falta de fiscalização por parte do governo, além do uso dos equipamentos doados para o SAMU. De acordo com o relatório, também falta treinamento. O governo federal liberou a verba para capacitar profissionais dos 27 centros de regulação, mas pelo menos em 5 capitais, incluindo Brasília, ninguém foi treinado como deveria. A viagem do presidente e a doação das ambulâncias fazem parte da estratégia do Planalto para construir uma agenda positiva neste ano. O objetivo é que o presidente passe a sair mais do palácio e percorrer o país. Os defensores públicos anunciaram um mutirão para rever os processos de presos em todo o Brasil. A medida para tentar reduzir a superlotação no sistema carcerário foi anunciada na terça-feira, depois de uma reunião com o ministro da Justiça em Brasília. Os defensores vão tentar identificar presos que não representam grande risco à sociedade e que cumprem requisitos para pedir progressão de pena ou outros benefícios, como a aplicação de penas alternativas e liberdade provisória. O mutirão começa pelo estado do Amazonas, onde ocorreu o massacre no dia 1º. Segundo o ministro da Justiça, o mutirão terá apoio do governo federal e faz parte das previsões do Plano Nacional de Segurança, lançado na semana passada. Hoje, existem 6.000 defensores públicos no país, número considerado insuficiente pela categoria. E a conta de luz pode ficar mais cara no mês que vem. O motivo é o calor, que atinge todo o país e faz com que as pessoas usem mais aparelhos elétricos, como o ar-condicionado. O operador nacional do sistema já prevê um aumento no consumo de 5,7% neste mês. O maior aumento deve ser no Nordeste. O consumo de energia deve subir 9,8%. O Sudeste e o Centro-Oeste, 5,5%. Na região Norte, o crescimento deve ser de 4,4% e no Sul, 3,3%. No final deste mês, uma reunião vai definir o preço da tarifa a partir de fevereiro, com base no aumento do consumo. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, então, com o deputado federal Hugo Leal, que é coordenador da bancada federal do Rio e também presidente regional do PSB. Deputado, nosso estado está imerso numa grave crise financeira que já passa de um ano, com atraso no pagamento dos servidores e também com deficiência na prestação de serviços na ponta, serviços essenciais como saúde, enfim, segurança pública. Bom, nessa semana, o governador Pezão começou a construir um acordo, um entendimento com o governo federal, representado pelo ministro Henrique Meirelles, visando a equacionar a questão da dívida do Rio com o governo federal, que é uma questão fundamental também nesse momento de crise, porque o Rio paga valores bastante substanciais ao governo federal por conta da sua dívida. E esse equacionamento parece que levará a uma situação um pouco mais confortável, que permitiria o Rio
reconstruir as suas bases econômicas e futuramente também com consequências positivas na prestação de serviço que voltaria a ter uma qualidade razoável para o contribuinte. Como é que o senhor está vendo esse esboço de acordo que parece que agora vai se efetivar? Primeiramente, Ricardo, nós temos que fazer essa análise, nós estamos falando das consequências. Nós vamos ter que investigar, analisar as causas. Nós temos causas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As de curto prazo, obviamente, foram decisões equivocadas tomadas no período, somente 2013 e 2014, no ano eleitoral, que trouxeram as consequências que nós estamos vendo agora. Quais são, por exemplo? Eu cito a questão das folhas salariais, da concessão dos aumentos que foram dados às vésperas das eleições, é isso? E digo mais, se você estava vivendo um momento punjante de 2010, 2011, principalmente 2009, 2010, 2011 e 2012, era o momento de você fazer o quê? Caixa, guardar, preparar, porque na vida é assim, né? Os melhores momentos é o momento de você fazer a sua poupança, você avaliar, adequar, e teria que ser mantido uma lógica. Não, mas o barril a $100, as coisas, o pré-sal, a perspectiva cegou naquele momento os que tomavam decisão, os dirigentes, e deixou chegar a esse ponto. Cegou. Por que isso não aconteceu, por exemplo, com o Espírito Santo? Que é um estado mais ou menos do que vive tamanho, uma situação parecida, né? Também independente do petróleo. Petróleo, mas que não está nessa crise que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, tão aguda e quase irreversível. Então nós temos a questão de curto prazo, de médio prazo, de outras decisões que também foram feitas, e de longo prazo que eu falo, que já aí são 60 anos atrás, a história da capital federal e o estado do Rio de Janeiro eram 2 estados que se transformaram em um, e a compensação não aconteceu. Mas esse é um fator muito histórico que a gente talvez não caiba discutir nesse momento. Nesse momento, essas decisões equivocadas, principalmente nos últimos 2, 3 anos, onde deveriam ter ações prudenciais, não ocorreram. E agora estamos medindo as consequências, estão trabalhando as consequências. E o governador Pezão tem se esforçado ao máximo, a gente tem percebido isso, às vezes com um espectro. O que, na minha avaliação, está faltando ali, talvez seja um diálogo maior. Eu vejo o governador Pezão trabalhando muito isolado, de um ponto muito isolado. Ele precisa estabelecer quem é a sua base, seja no ambiente legislativo, e ele tem conhecimento para isso, seja também no âmbito federal. Lá, a bancada já, por várias oportunidades, a bancada federal, por várias oportunidades, se reuniu com ele e se colocou à disposição para o diálogo, para a manifestação, para a aprovação de projetos que não seja só o interesse do Rio de Janeiro. Não há uma solução que seja fácil e nem que seja exclusiva para o Rio de Janeiro. É uma solução que tem que permear a todos os estados da federação. O governador foi negociar sozinho. Um problema desse tamanho. Quando ele fez a negociação com a Assembleia, ele também não levou os deputados com ele, não conversou com ninguém. Chegou na Assembleia e entregou um pacote, né? E agora ele tem uma bancada grande. Essa bancada participou da negociação ou foi ele sentado sozinho contra o Ministério da Fazenda todo sentado lá do outro lado? Quer dizer, fica difícil, ele contra 30. Aí a negociação pode não ser produtiva. Eu estava falando exatamente sobre isso. Esse isolamento pode até dar um conforto que digo assim, eu trouxe o problema, eu vou resolver o problema, mas não existe em política Dom Quixotes. Não existe o cara que vai resolver o problema do mundo. Você acha que a bancada, vamos fazer a pergunta direta, a bancada poderia ter ajudado mais o governador e não está ajudando porque o governador não está solicitando essa ajuda? Eu vou lhe dizer bem claro, poderia estar ajudando, assim como ajudou. No momento em que nós acionamos ao governador, ele falou, não, claro que eu preciso da bancada, ele foi lá, fez umas 2, 3 reuniões. Nessa oportunidade não tem problema nenhum, nós estamos em recesso, mas a bancada está mobilizada, todos nós estamos preocupados com o Estado do Rio de Janeiro, por óbvio, não é questão do governo, é questão do Estado, é a viabilidade do Estado. Quem é que das nossas relações não tem pessoas na família que estão sofrendo essas consequências? Então não é possível uma situação. Agora, isso é um fato grave, que nós discutimos a questão macro, a questão lá de ir a Brasília, de conversar no Ministério da Fazenda. Você tem uma bancada de 46 deputados, mas pelo menos ali mais da metade da bancada envolvida diretamente com conhecimento, que poderia também colaborar, dialogar, conversar. Isso é importante. Mas
fica uma lógica isolada. Mais grave ainda para mim é o que acontece na Assembleia Legislativa. Eu não estou vivendo aquela realidade. Mas parece que define os pacotes, define os projetos e encaminha. Isso é uma falta de sensibilidade enorme. Imagino que isso possa recuperar. É como que eu trouxe o problema, mas eu vou resolver o problema sozinho. Não existe essa figura, exatamente, solução isolada, ainda mais na política. Porque as consequências, você tem que partilhar, porque também o sucesso é partilhado e, às vezes, o fracasso ou o insucesso momentâneo também pode ser sugerido outras eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta. Até que ponto as isenções fiscais concedidas pelos governos do Estado contribuíram para agravar a situação econômica do Rio de Janeiro? Sim. O senhor responde logo após o intervalo.